pessoal, prazer estar com vocês novamente nesse canal, com mais um vídeo, tá? E o vídeo de hoje nós vamos tratar de Beatles e Rolling Stones, duas das maiores bandas de rock de todos os tempos, tá? E vamos à polêmica, né? Quem foi melhor, The Beatles ou os Rolling Stones? E eu, que não sou de ficar em cima do muro, né? Vou dar o meu parecer também, ok? Mas antes, peço que se inscrevam no canal, que vai trazer tudo sobre artes em geral, desde cinema, desde música, artistas, enfim. Tudo que se refere a artes, nós vamos estar aí colocando para vocês em todos os detalhes, inclusive dando o nosso parecer, ok? Então, te inscreve no canal, deixa o seu joinha se você gostou do vídeo, tá? E deixe também o seu comentário, se você concorda ou se você não concorda com o que for colocado neste vídeo. Vamos ao vídeo? E essa polêmica de quem foi melhor, foi Beatles, foi Rolling Stones, vem de longa data, desde os anos 60, né, quando surgiram as duas bandas. Tá? E isso é coisa mais de fãs do que propriamente dos músicos, porque os músicos, Paul McCartney, Mick Jagger, eles até amigos são, né? Nunca tiveram uma briga séria, nem discussão, coisas do gênero. Tá? Então é coisa de fãs mesmo. Mas essa discussão teve um destaque agora, maior, porque recentemente, né, Paul McCartney deu uma declaração em uma entrevista de que os Beatles eram melhores do que os Rolling Stones. Tá? Eu amo os Rolling Stones, mas os Beatles foram melhores. Essa foi a declaração do Paul McCartney. E que, numa entrevista dita após esta, né, Mick Jagger teria dito que os Beatles nem existem mais, nós estamos na ativa ainda. Tá? E que os Beatles eram uma banda de estúdio ou de público pequeno, enquanto o Rolling Stones tocou para grandes públicos, grandes estádios e grandes arenas. Tá aí a discussão, né? Mas e aí, quem foi melhor, Beatles ou Rolling Stones? Pois nessa mesma entrevista, Paul McCartney deu a entender que os Rolling Stones seguiam os Beatles. Tudo que os Beatles faziam primeiro, os Rolling Stones faziam depois. E exemplificou, né? Teve aquela história dos Beatles que foram à América e fizeram um grande sucesso, tá? E aí em seguida os Beatles também foram para a América. Teve a história da música Let It Be dos Beatles e que os Rolling Stones em seguida lançaram o álbum Let It Bleed. E ainda teve, né, aquela história do álbum Sgt. Pepper's, que os Beatles lançaram e que foi considerado aí o grande disco, o grande álbum dos Beatles. Aí os Rolling Stones, com toda aquele tema conceitual, com toda a psicodelia, né, que envolve o disco, lançaram o álbum Dear Satanic, né, inclusive com algumas semelhanças na concepção da capa do álbum. Então, dizem as más línguas, inclusive, que os Beatles influenciavam os Rolling Stones, que os Rolling Stones faziam depois tudo que os Beatles faziam antes. Inclusive, o Charlie Watts, que é um dos integrantes dos Rolling Stones, disse, certa feita, que os Beatles eram uma influência para eles. Pois a banda The Beatles começou em 1960, quando Paul McCartney, John Lennon e George Harrison criaram a banda, né? E aí alguns bateristas tocavam junto, né? Até que em 1962, 2 anos depois, Ringo Starr foi efetivado como o baterista oficial da banda. E esses 4 ficaram até o final da história, né? Que durou menos de 10 anos. A banda terminou em 1970. Tá? E os Beatles eram uma banda comportadinha, de cabelos arrumadinhos,
cortado retinho, estilo tigelinha, como dizia, né? E roupas bem vestidas, inclusive nas apresentações no palco, né? Eles eram mais estáticos, eles eram quase não se movimentavam no palco, né? Isso diferenciava muito das outras bandas de rock. E esse jeito comportadinho dos Beatles tocarem foi no início, porque depois, tá, foi uma revolução cultural, musical, né, uma inovação. Tá? E a banda tem pelo menos duas obras-primas. Tá? O inovador, o revolucionário disco Revolver e a grande obra-prima Sgt. Pepper's, né? Sgt. Pepper's, que inovou tanto nas gravações quanto na concepção da capa. E duas curiosidades que envolvem essa banda. Na sua curta história de menos de 10 anos, vendeu 1 bilhão de discos. Isso nenhum artista, nenhuma banda conseguiu vender tantos discos. 1 bilhão de álbuns vendidos. Considerando que a população do planeta é de 6 bilhões de pessoas, tá? 1 em cada 6 pessoas compraram um disco dos Beatles na média. E outra curiosidade, quase 3 mil artistas regravaram a música Yesterday. Isso é um fenômeno. Né? Yesterday, que é considerado a música pop número 1 de todos os tempos. Já a banda The Rolling Stones era a banda rebelde, era a banda com os integrantes de cabelos desarrumados, de roupas mal vestidos, e ao contrário dos Beatles, né, eles eram uma banda mais agitada no palco, não eram estáticos, eram agitados, pulavam, dançavam, enfim, faziam horror no palco. Isso era Rolling Stones, desde o início. Né? Eles começaram em 1962 com Mick Jagger, com Keith Richards, com Brian Jones, com Bill Wyman e com Charlie Watts. Tá? E a banda teve algumas alterações. Né? Brian Jones sai em 1969, né? Aí entra o Mick Taylor. E mais tarde, né, definitivamente fica o Ron Wood nas guitarras aí, juntamente com o Keith Richards. Uma banda que durou mais de 50 anos e continua nativa, né? Inclusive lançaram uma música há algumas semanas atrás, né? Então, Rolling Stones, ao contrário dos Beatles, ainda continua nativa, continua fazendo sucesso e continua agitando o cenário musical. Pois o melhor álbum dos Rolling Stones é considerado o Let It Bleed, de 1969, tá? Que tinha o sucesso, a obra You Can't Always Get What You Want. Ou teria sido Stick Fingers, de 1971, com o clássico White Horses, famoso álbum do Zipper. São os dois álbuns mais conceituados, né, dos Rolling Stones. Aliás, White Horses, que para mim é uma obra-prima, né, juntamente com o Painted Black e o The Heart of Stone, a melancólica The Heart of Stone. Bem, agora eu vou dar o meu parecer. Como eu falei antes, né, eu não sou de ficar em cima do muro, né? Então vou dar o meu parecer sobre quem foi a melhor banda, The Beatles ou Rolling Stones. Pois confesso a vocês que por muitos anos, tá, me agradava mais o jeito dos Rolling Stones cantarem, né? Do estilo das músicas dos Rolling Stones, aquele jeito irreverente, aquelas músicas antológicas. Quantos sucessos tem os Rolling Stones? Clássicos como Lady Jane, Sympathy for the Devil, Satisfaction, Andy e por aí vai, São músicas que fizeram parte da minha vida. Foram vários momentos que marcaram realmente a minha trajetória nesse planeta, digamos assim. Então, por muito tempo, eu achava, né, e colocava e externava, inclusive, que Rolling Stones era melhor, me agradava mais do que os Beatles. Mas hoje, analisando a obra como um todo, né, os Beatles
foram superiores, sem dúvida nenhuma. Tá? Aliás, os Beatles não foram melhores que os Stones, foram melhor que todas as bandas de todos os gêneros do rock, porque o rock se divide em vários gêneros, né? Tem o metal, tem o rock balada, enfim, tem vários gêneros do rock, né? Muitos vão lembrar de Led Zeppelin, de Pink Floyd, o pessoal do metal vai lembrar de Black Sabbath, de Purple, U2, Sex Pistols, Nirvana, Queen. Pois os Beatles foram superiores a eles. Não apenas foram superiores, como influenciaram muitas destas bandas. Muitos músicos integrantes das maiores bandas de rock ou artistas foram influenciadas pelos Beatles. Isso eu não tenho a menor dúvida, né? Lembrando que eles revolucionaram a história da música, eles influenciaram gerações de músicos, né? Teve mais de 1 bilhão de discos vendidos e teve uma obra-prima. A obra-prima do rock, que é o disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Essa obra, só ela, já atesta os Beatles como a grande banda da história da música, pop e rock, sem dúvida nenhuma. Aí não tem para ninguém, né? Tá aí então, né? Esse foi o vídeo de hoje, agradecendo demais a sua companhia, obrigado pela sua audiência. Peço que deixe o seu comentário aí, se você concorda ou discorda, né? Se você tem uma outra banda que acha melhor que os Beatles e os Rolling Stones, qual sua banda preferida, hein? Peço também que não esqueça de se inscrever no canal para fortalecer esse canal, né? Quero agradecer também o meu amigo Rafael Santos, que fez a edição do vídeo, fez esse belíssimo trabalho, tá, de edição. Grande baterista do Caminhantes Flutuantes, a grande e inovadora banda do sul do país. Se inscrevam também no canal do Caminhante Flutuante, beleza? Então, não esqueça, dê o seu joinha, dê o seu comentário, se inscreva no canal.